Continuando, pessoal, vamos lá. Mais um exemplo. A razão entre os diâmetros dos planetas Marte e Terra é 1/2. E entre as respectivas massas é 1/10. Sendo 160 newtons o peso de um garoto da Terra, determinar seu peso em Marte. Observação: desprezar a aceleração centrípeta que age sobre o garoto. Ok? Então, como os planetas giram, em torno do seu próprio eixo, teria uma aceleração centrípeta, mas o problema pede para desprezar essa aceleração centrípeta. Então, o que nós temos aí? Existe uma razão entre os diâmetros da massa, entre os diâmetros de Marte e Terra igual a 1/2. Então, nós temos aqui, Rm dividido por Rt, ou seja, o raio de Marte dividido pelo raio da Terra é igual a 1/2. Tá legal? A massa de Marte dividido pela massa da Terra é igual a 1/10, que foi dito também no problema. E o peso do garoto na Terra vale 160 newtons. Então, vamos ver qual é o peso desse garoto lá em Marte. Primeiramente, vamos fazer o cálculo dos pesos, tanto em Marte quanto na Terra. Vamos lá. Em Marte, o peso do garoto em Marte vai ser igual à massa do garoto vezes a aceleração da gravidade em Marte. Então, peso em Marte vai ser igual à massa do garoto e aceleração da gravidade em Marte, constante gravitacional, massa de Marte dividido pelo raio de Marte ao quadrado. Chamamos isso aqui de equação 1. Na Terra, qual é o peso do garoto na Terra? Peso na Terra é igual à massa do garoto, aceleração da gravidade na Terra. Então, esse peso vai ser igual à massa do garoto, substituindo a aceleração da gravidade, constante gravitacional, massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de equação 2, ok? Continuando, vamos fazer aqui a divisão. Vamos dividir a equação 1 pela equação 2, ou seja, o peso de Marte pelo peso da Terra. Então, peso de Marte dividido pelo peso da Terra vai ser igual. Peso de Marte, massa do garoto, constante gravitacional, massa de Marte dividido pelo raio de Marte ao quadrado. Dividido, peso na Terra, massa do garoto, constante gravitacional, massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Observem que nessa divisão, o que você pode fazer? Você iria fazer a divisão de fração, isso, conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas de cara você já percebe que você pode cancelar m com m, que é a massa do garoto. Você pode cancelar aqui, constante gravitacional com a constante gravitacional. E sobra o quê? Peso em Marte dividido pelo peso na Terra é igual. Sobrou aqui, massa de Marte dividido pela massa da Terra vezes raio da Terra ao quadrado dividido pelo raio de Marte ao quadrado. Como os dois estão elevados ao quadrado, você pode juntá-los em um quadrado só. E se você perceber, houve uma inversão. O raio de Marte estava em cima, o raio da Terra estava embaixo. Agora, houve uma inversão. Raio da Terra em cima, raio de Marte embaixo. Por que aconteceu isso? Porque você tem, como eu falei aqui no início, uma divisão de fração, não é isso? Conserve a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. Quando você inverter a segunda equação, o raio da Terra vai para cima e o raio de Marte fica embaixo. Então, por isso que houve essa inversão aqui. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer agora, pessoal? Foi dado para a gente o quê? Foi dado as relações entre massa de Marte e massa da Terra. Foi dado o peso do garoto na Terra e foi dado a relação dos raios, não é isso? Então vamos lá, vamos fazer a substituição. Peso de Marte, que é o que a gente quer calcular, dividido pelo peso na Terra, 160, é igual massa de Marte pela massa da Terra, vale 1/10, que foi dado no problema, vezes raio da Terra dividido pelo raio de Marte, 2. Essa razão aqui é 2, elevado ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos aqui 4, 2 ao quadrado 4, 4 vezes 1 dá 4, 4/10, e esse 160 que está dividindo passa multiplicando. Então você teria peso de Marte igual a 160 que passou multiplicando, vezes 4 dividido por 10. Ok? Quando você fizer a multiplicação aqui, você obtém que o peso do garoto em Marte é um peso de 164 newtons. Ok? Então, observe novamente o que eu acabei falando no exemplo anterior.
O peso do objeto ele vai mudar dependendo da posição que você esteja, porque ocorrem mudanças na aceleração da gravidade. Então, na Terra, a pessoa pesa 160 newtons. Vai para Marte, o seu peso passa a ser um peso de 64 newtons. Por quê? Porque a aceleração da gravidade lá em Marte é diferente da aceleração da gravidade na Terra. A aceleração lá é um pouco menor, ok? Isso afeta o peso, mas a massa do garoto continua sendo a mesma. Digamos que o garoto tenha 80 kg, vai ser 80 kg na Terra e 80 kg em Marte. Porém, o que muda é o peso, porque o peso depende da aceleração da gravidade. Na Terra temos uma aceleração da gravidade, então nós temos um peso na Terra. Em Marte nós temos outra aceleração da gravidade, então nós temos um peso em Marte, que é diferente do peso da Terra. Ok? Então, tá aí, pessoal. Mais um exemplo legal aí de gravitação. Espero que ajude vocês na resolução da lista. E um forte abraço e até os próximos vídeos aí, pessoal.